Bom dia, família abençoada de Jesus. Livro de Esther, capítulo 4 ao capítulo 7. E agora lembrando que Hanã fez o rei Assuero assinar um decreto para extermínios dos judeus num dia determinado. Quando Mordecai ficou sabendo, ele rasgou as suas vestes, vestiu de pano de saco, se colocou na porta do palácio, estava ali de luto, lamentando aquilo que tinha sido feito. Também que esse espírito de antissemitismo ele está no mundo hoje. Os judeus são odiados sem nenhum motivo. E tem muito cristão que pensa que é porque eles mataram Jesus. Quem matou Jesus foi o meu e seu pecado. Isaías 53:5. Quem colocou o filho na cruz foi o Pai. Em Isaías 53, 9, 10 e 11. Quem deu a vida foi o Cristo. Ninguém tira a vida dele, ele deu. E se os judeus não falassem crucifica, nenhum de nós seria salvo. Então só foram um instrumento. Deus cegou eles, está em Romanos 11:8, para não reconhecer Jesus, para que nós fôssemos enxertados. Eles são testemunhas da existência do Deus da Bíblia. Então hoje, eles querem exterminar os judeus para Jesus não voltar. A Bíblia manda no Salmo 122:6, orar pela paz de Jerusalém. Deixa os judeus com Jesus, cumpre o seu ministério, porque você vai dar conta de você mesmo. Então agora o judeu Mordecai estava na porta da rainha Esther, lamentando o decreto, porque seriam todos exterminados de uma vez só, por causa do mando desse homem. E aí Mordecai manda um aviso para Esther. Ela não estava nem sabendo do decreto, ela é judia também. E ele fala para ela se achegar ao rei, para pedir ao rei clemência, para ter misericórdia do povo dela. Só que tem um problema. Esse Assuero é tão poderoso que nem a mulher dele pode chegar perto dele se ele não baixar o bastão real para que ela pudesse se aproximar dele. Ela manda um recado para Mordecai para convocar um jejum de 3 dias, para que o rei a chamasse, que Deus desse uma estratégia para evitar o extermínio do povo judeu. No verso 16, ela fala para Mordecai juntar todos os judeus de todas as províncias para jejuar por ela. E no 3º dia, ela vestiu de vestes reais para ver se o rei iria chamá-la. E ele baixou o bastão, perguntou o que ela queria e que ele daria até metade do reino para ela. Então, Esther, ela maquina uma coisa contra os inimigos dos judeus. No caso, Hanã e seus familiares e seus servos. Então ela diz ao rei que quer dar um grande banquete, né, e que era para convidar Hanã e a sua família para participar desse banquete. E Hanã agora enche o peito de satisfação e orgulho, porque fala, eu fui convidado, e se exalta sobre os seus parentes. A Bíblia diz que Deus prepara um banquete na presença dos seus adversários. Ela vai preparar esse banquete e vai chamar Hanã. Mas tudo isso não ia satisfazer ele se ele não visse o judeu Mordecai morto. E ele pergunta à sua mulher Zeres o que ele deve fazer. E ela fala para fazer uma forca de 50 côvados, 22,5 metros de altura, para enforcar o judeu nela, o judeu Mordecai nela. Porque haverá tempo que querão exterminar a gente também. Lê Mateus 10:22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Já passou de hora de toda a igreja jejuar, porque a igreja está sendo exterminada pelas suas ideologias nefastas, que implantaram dentro da igreja uma ideologia louca, copiaram as igrejas de fora que já estão mortas, trouxeram para o Brasil doutrinas loucas. Isso é tão pernicioso quanto a morte física, porque mata espiritualmente as pessoas. Quando se tira a palavra da igreja e troca-se por aquilo que não é nada, estão matando as pessoas. O Hanã, o espírito de Amaleque, ele continua querendo exterminar. Não é só o povo judeu, mas também os cristãos. E aí agora Hanã, movido de inveja, movido porque aquele judeu, para honrar o seu Deus, ele não se dobrava diante de ninguém, mesmo custando a própria vida, fez o rei assinar um decreto para exterminar todos os judeus em um só dia. Mas ele esqueceu que o Deus de Israel é o Todo-Poderoso. O Deus de Israel não perdeu o controle. E o Deus de Israel não quer dizer que eles não vão ter que lutar, vão ter que lutar.
Deus vai dar as armas de guerra, Deus vai permitir que eles defendam a sua própria vida. Então a história é muito linda de Esther, porque o cara faz a forca para o judeu Mordecai, e quando ele vai no banquete de Esther, né, o rei chama Esther a segunda vez, e pergunta o que ela quer, e ela diz o que deve fazer ao homem que salvou a vida do rei. E esse homem foi Mordecai, porque os eunucos do rei quiseram assassiná-lo, e Mordecai denunciou isso, ficou sabendo, e poupou a vida do rei Assuero. Então o rei Assuero falou: tenho que honrar esse homem, e chama Hanã, e pergunta a Hanã, como um dos seus conselheiros, o que ele deve fazer a um homem que o rei quisesse honrar. E Hanã achou que era ele, falou que esse homem monte no cavalo real, que coloque sobre ele a coroa real, e que passeie com ele pela cidade, e seja dito tudo aquilo que ele fez. Então o rei fala que é Mordecai o judeu. E agora o inimigo do judeu, que fez a forca para enforcar ele, teve que vestir ele de traje real, colocar no cavalo do rei a coroa e sair falando pela cidade que esse homem é aquele que o rei quis honrá-lo. E a partir daquele momento ele já começou a entrar em aflição, porque ele viu que algo já estava errado, algo já estava fugindo do controle dele. Deus agora colocou a vitória na mão de Mordecai e de Esther. No verso 11 do capítulo 6, ele pega as vestes e monta o judeu no cavalo e sai puxando ele pela cidade com a coroa real. Agora o rei chama de novo a rainha na sua presença e pergunta o que ela quer, e agora ela conta tudo ao rei. Fala: eu quero pela minha vida, ó rei. Tentam matar não só a mim, mas exterminar o meu povo. Ela diz para ele que ela é judia. O rei pergunta: quem é esse que fez isso? E ela fala: o inimigo é Hanã. Você já imaginou ele num banquete preparado para ele agora? É anunciada a sentença de morte, e ele começa a pedir clemência para Esther. E o rei, andando de um lado para o outro, vendo Hanã clamando a sua esposa, mandou que enforcasse Hanã na forca que ele fez diante da casa dele para o judeu Mordecai. E Hanã é enforcado na forca que ele preparou. E terminamos o capítulo 7, então, com o inimigo dos judeus, o amalequita Hanã, enforcado na armadilha que ele tentou preparar para o judeu Mordecai. Que Deus abençoe e guarde a você e sua família, em nome de Jesus.